Boa noite a todos, muito bem-vindos ao nosso abrigo de luz. Sintam-se em casa. Recadinhos rápidos. Temos o nosso bazar, gente. Tinha marcado aqui, agora em dezembro. Quem tiver alguma coisa em casa e quiser desapegar, pode trazer aí de terça-feira pra gente poder aproveitar lá no bazar, tá? Vamos fechando os nossos olhos então essa noite, nos acomodando da melhor forma possível. Vamos esvaziando os nossos pensamentos e elevando os nossos pensamentos até o encontro dos anjos do Senhor. Nesse caminho vamos tranquilizando o nosso coração, passando por campos verdes floridos, cachoeiras ao fundo, nos encontrando com os anjos do Senhor e ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos, Pai, humildemente, mais uma vez, que nessa noite o Senhor possa nos mandar seus mentores, com uma chuva de fluidos dourados, coloridos, envolvendo todo o nosso abrigo de luz, protegendo e iluminando todos os seus trabalhadores, encarnados e desencarnados, também os assistidos encarnados e desencarnados, que seus mentores possam nos conduzir para o pleno trabalho da noite, efetuando a conexão final com o plano espiritual. Façamos a tua prece, Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Muita luz a todos, que Deus nos ilumine. Mantendo nesse clima de paz, vamos envolvendo o Maurício, que irá nos conduzir na leitura de preparação. Boa noite. Vocês não escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim que o Pai lhes conceda que pedirem em nome dele. Como as pessoas sabem como você é um cristão, elas não podem ver seu coração, mas podem ver a sua fé, mas podem ver os resultados dela. Jesus falou assim: pelos seus frutos vocês os reconhecerão. A única forma pela qual alguém pode determinar se você é um seguidor de Jesus não é por suas palavras sobre ele, mas pelas evidências que podem ser vistas na sua vida. Essas evidências devem ser frutos espirituais. E algumas vezes quem melhor percebe o crescimento de sua vida são as outras pessoas. Você pode ser muito introspectivo e dizer a si mesmo: será que fiquei mesmo mais parecido com Jesus nas minhas últimas 24 horas? Mas isso seria como tentar observar um filho crescendo. O crescimento é sutil e só alguém que não vê a criança por alguns meses pode notar a diferença. Da mesma forma, você não consegue ver o crescimento espiritual em sua própria vida. Outra pessoa pode perceber: você realmente mudou. Vejo que você está se tornando mais parecido com Jesus. Os frutos do Espírito são importantes, pois Jesus falou:
vocês não me reconhecerão. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Ele diz: quero que exista frutos na sua vida. Mas o que é esse fruto? Gálatas nos dá uma resposta. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Alcançamos o fruto andando em comunhão com Jesus, permanecendo próximos dele. É o fruto espiritual o resultado disso. O que realmente precisamos hoje é buscar o fruto do Espírito nas nossas vidas, de forma que as pessoas possam dizer: agora você é um seguidor de Jesus. Boa noite, obrigado. Obrigado, Maurício. Dando continuidade, vamos renovando as nossas esperanças hoje através da palestra que o Anderson irá passar para a gente. Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos os presentes aqui no salão do Grupo Espírita Abrigo de Luz. Boa noite a todos que estão acompanhando pela internet. E, por que não dizer também, boa noite a todos os encarnados e aos desencarnados também. Como sempre, né, a leitura que o Maurício fez tem tudo a ver com o tema de hoje. É incrível como a espiritualidade prepara tudo para a gente, né, como nós somos instrumentos. O tema de hoje, então, é renovando a esperança. É um tema muito importante nos dias de hoje. Mas antes de entrar no tema, quero convidar vocês a fazer uma reflexão comigo, para a gente entender o porquê que esse tema foi escolhido, e aí a gente começa a conversar um pouquinho sobre o tema. Bom, então hoje, o último dia de novembro, então amanhã começa o último mês do ano, então nós estamos chegando naquela fase do ano que se diz que nós vamos fechar para balanço. Então é um tema usado pelas empresas aí, pela parte contábil, pela parte financeira, para verificar o que entrou, o que saiu, o que tem de estoque, toda a questão financeira. E muitas vezes nós usamos esse termo, para dizer que nós vamos usar um tempo para ficarmos um pouco quietos, analisando a nossa vida. E já é uma tradição nessa época do ano, quando vai chegar no final do ano, nós começarmos a refletir sobre tudo que passou no último ano, sobre tudo que nós pudemos realizar, de acordo com o que nós planejamos anteriormente. Então nós temos o costume de criar algumas metas, traçar alguns objetivos, e nessa época do ano nós acabamos usando para verificar quais dessas metas nós conseguimos atingir, o que ficou faltando e a gente começa também a planejar o que nós vamos fazer no próximo ano, quais as metas que nós queremos atingir no próximo ano, o ponto que nós estamos, até onde a gente quer chegar. Então tudo isso é uma tradição. E entre as metas normalmente que nós usamos, nós planejamos, eu separei algumas aqui. Então, por exemplo, começar um curso novo. Algumas pessoas planejam mudar de emprego, mudar de atividade profissional, algumas casar, outras ter filhos. E as duas principais, que eu acho que 99% das pessoas sempre acabam traçando, que é começar a fazer atividade física e emagrecer. Então, são os temas que normalmente a gente acaba pensando nessa época do ano, começa a planejar e começa a buscar para o próximo ano.
Então, isso é uma coisa tradicional, acaba acontecendo todos os anos. Mas, nesse ano de 2021, essa fase é muito mais especial. Esse ano é muito mais especial, levando em consideração os 2 últimos anos que nós tivemos, com toda a questão envolvendo a pandemia, tudo que nós passamos na questão do isolamento social, de termos que ficar isolados dos nossos entes queridos, algumas pessoas sem conseguir trabalhar presencialmente, algumas pessoas perdendo emprego. Então esse ano é muito especial por causa disso, porque nós, ao que tudo indica, nós estamos começando a conseguir vencer essa pandemia. Pelo que tudo indica, pelos indicadores, com questão do avanço da vacinação, nós estamos vendo o número de infectados cair a cada dia. Então, ao que tudo indica, e se Deus quiser, a partir do ano que vem, as coisas vão começar a voltar a uma vida normal. Apesar que muitas pessoas defendem, eu até acredito também, que o normal que nós vamos voltar não vai ser mais aquele normal que nós estávamos acostumados antes, vai ser um novo normal, vai ser algo que nós não estávamos acostumados antes. Mas também, levando em conta a questão do espiritismo, isso é uma coisa que é esperada, porque todas as provas na nossa vida têm um objetivo, têm um motivo. Qual é o principal motivo que nós passamos por provas? É aprender, crescer e evoluir. E se nós aprendemos e evoluirmos com tudo que nós passamos, não tem como nós voltarmos a ser as mesmas pessoas de antes da pandemia. Nós temos que ser pessoas melhores e evoluídas. Então, por isso que eu acredito firmemente que vai ser a vida normal, não vai ser mais igual ao que era antes. Bom, então, voltando à questão que eu comecei a falar do planejamento, nós temos a ilusão que nós temos o controle da nossa vida, que nós controlamos tudo, por isso que nós planejamos tanto. Mas tem uma coisa que a pandemia deixou muito clara, mais clara do que tudo, é que nós não temos o controle de nada. Que começou a ter uma sucessão de fatos que fugiram totalmente ao nosso controle. Então, de repente, era uma doença que estava do outro lado do mundo, que a gente começou a ouvir, de repente começou a espalhar no outro continente, quando a gente percebeu, estava no nosso continente, de repente estava no nosso país, no estado vizinho, de repente no nosso estado foi chegando, e um monte de coisa foi sucedendo. Teve a questão do isolamento social, nós tivemos que parar de ter contato com nossos familiares, teve a questão de se isolar em casa, algumas pessoas acabaram perdendo emprego por causa disso, então todo aquele planejamento que tinha sido feito foi por água abaixo, justamente porque não temos controle. E deixou muito claro que nós estamos aqui de passagem e pelo fato de nós não termos o controle, nós achamos que somos muito importantes, mas na verdade isso mostrou que muito mais importante que nós é o ser que está acima de nós, o Deus, nosso Pai Criador, porque isso mostrou que nós temos que ter fé, que tudo concorre para o nosso bem e tudo que acontece é para o nosso bem, para o nosso crescimento e evolução. A questão da ilusão, da falsa ilusão do controle, de achar que a gente tem controle, a pandemia só deixou bem claro, mas na verdade, se a gente começar a analisar antes, a gente nunca teve controle de nada na nossa vida. Semana passada, eu estava assistindo um programa de entrevista e foi um ator muito famoso ser entrevistado e ele falou uma coisa que chamou a atenção, até achei interessante trazer aqui. É uma pessoa relativamente nova, sei lá, tem uns 30 e poucos anos, e aí ele começou a contar que ele sempre foi aquela pessoa muito controladora, e ele sempre planejava tudo na vida dele. Aí ele falou, eu consegui planejar tudo até que eu me casei. E aí ele explicou o motivo, ele falou, bom, planejei meu casamento, deixei tudo certinho, então planejei que eu ia casar em tal data, depois eu ia ter um ano que eu ia aproveitar a lua de mel,
ia viajar bastante, ia aproveitar para conhecer minha esposa, para me adaptar à vida de casado. Depois disso, eu ia começar a planejar para ter filho, e aí ele frisou bem a palavra filho, porque na mente dele ele estava planejando ter um menino. Aí ele falou, e depois eu ia planejar ter outros filhos e tal. Ele falou, bom, casei, com menos de 2 meses, descobri que a minha esposa estava grávida, fomos fazer ultrassom, descobrimos que eram gêmeos, passou mais um pouco e descobrimos que eram 2 meninas. Então assim, tudo para mostrar realmente que não tem controle de nada. E aí depois ele aproveitou ainda para falar, aí depois que as meninas nasceram, aí que eu perdi o controle de tudo mesmo, porque nem do meu sono eu controlo mais, porque eu já não durmo mais para cuidar delas. Mas aí depois ele fez questão de falar, mas está sendo maravilhoso, a melhor experiência da minha vida. Bom, então voltando para a questão da pandemia, se a gente for analisar tudo que a gente passou nos últimos 2 anos, então eu vou falar assim bem resumidamente, porque o objetivo não é falar nada negativo, mas é para a gente refletir um pouco. Então tudo que a gente teve a própria doença, né, Covid-19, que surgiu, começaram, várias pessoas queridas começaram a ficar doentes, alguns de nós mesmo chegamos a ficar doentes, graças a Deus muitos se curaram. Aí, como eu falei no início, temos muitos desencarnados aqui, provavelmente podemos ter desencarnados que desencarnaram por causa da Covid. Então foram todas essas sucessões de fatos. As pessoas, quando ficaram doentes, tiveram aquela ansiedade de não saber o que ia acontecer, aquele medo, aquela angústia de não saber se ia vencer. Cada dia era um dia diferente, uma aventura diferente. De repente a pessoa estava muito bem, no dia seguinte já ficava ruim. Fora isso, teve a questão do isolamento social, teve a questão do desemprego, questão da ansiedade. Então, tanto essa ansiedade na questão de estar doente, como a ansiedade de estar nessa situação, isolado, em pandemia, de não saber quando isso ia melhorar, quando isso ia mudar. Não bastando tudo isso, uma coisa que se acirrou muito nesses 2 anos foi a polarização política. Então é uma coisa que se acelerou muito. Então, se você não tem a mesma opinião que eu, você é meu inimigo. Então, ou você está comigo ou você está contra mim, e não é isso. Todos nós temos o mesmo ideal, todos nós queremos o bem do nosso país, então a gente tem que ter isso em mente. Bom, a questão não é discutir, não é comentar nenhum desses temas. Na verdade, assim, se a gente for ficar pensando só nisso, dá um desespero, você entra numa sintonia tão negativa que você acha que nada mais vale a pena. Ou para que eu vou viver, ou para que eu vou reencarnar, ou para que eu estou buscando evoluir. Mas nós temos que lembrar, ter em mente que nós somos espíritos em evolução, nós temos muito que evoluir ainda, e que nós estamos no planeta de provas e expiações. Então nós estamos aqui para passar pelas provas e para aprender com essas provas. Então isso tem que ficar muito claro para nós. Bom, então agora que eu aproveitei todo esse tempo para fazer a reflexão, quero entrar no tema de hoje. Por isso que o tema de hoje é tão importante nesse momento, para a gente realmente deixar toda essa questão negativa para trás e buscar um futuro melhor, buscar ter fé no futuro. Então a gente precisa, o tema de hoje novamente, renovando a esperança. Então a gente precisa seguir adiante, buscando nos fortalecer, buscando pedir ajuda dos mentores, buscando pedir ajuda de Deus, nosso Pai, justamente para nos fortalecer para o futuro, porque nós ainda continuamos no mundo de provas e expiações, e nós temos que pedir para nos fortalecer para passar pelos novos desafios que nós vamos ter que encarar, porque nós ainda continuamos aqui aprendendo.
Bom, então o que significa renovar? Então o tema é renovando a esperança. Então o que significa renovar? Renovar é recomeçar, iniciar novamente, transformar em novo, fazer com que fique melhor ou como novo, revigorar, adquirir nova força e vigor. Ou seja, é zerar e começar de novo, é deixar toda essa questão negativa, tudo que aconteceu para trás, renovar. Então, como diria Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode mudar agora e fazer um novo fim. Então, o que passou você não pode mudar. Você precisa se esforçar para mudar o daqui para frente. Seja a questão tanto encarnado como desencarnado, é a mesma coisa. Eu não posso ficar me martirizando pelo passado. Eu tenho que aproveitar o presente e me preparar no futuro. Bom, e significado de esperança. O que quer dizer esperança? Otimismo. Acreditar que algo muito bom vai acontecer. E o significado referente à religião? O que o significado religioso traz para a gente? A religião, esperança, é uma das 3 virtudes que estão descritas na Bíblia. As 3 virtudes são a fé, a caridade e a esperança. Uma reforça a outra e complementa a outra. Então, quando eu tenho fé em Deus, eu vou ter esperança no mundo melhor e, ao mesmo tempo, eu vou ter o amor que o Maurício falou para a gente na leitura de abertura, o amor que Jesus ensinou para a gente. Eu vou poder exercitar o amor através da caridade. Quando a gente fala caridade, a primeira palavra que vem na mente é ajuda financeira. Então é dar dinheiro para alguém, é dar uma roupa, é dar comida. Mas a caridade não é só isso. Caridade é eu querer ajudar uma pessoa, é querer realmente o bem do meu irmão. Muitas vezes é dar bom dia para uma pessoa, ou de repente se eu passar um desconhecido na rua, dar um sorriso, só aquele sorriso pode mudar a vida daquela pessoa. A pessoa pode estar numa sintonia tão negativa que aquele sorriso vai mudar tudo para ela. Então, a gente tem que aprender a fazer isso. E uma coisa que eu estava até comentando com o pessoal semana passada, como está difícil hoje em dia nós ouvirmos o próximo. Quantas pessoas têm a necessidade de falar e como é difícil nós pararmos para ouvir, ainda mais nesses dias de hoje que é tudo tão agitado, tudo tão corrido. Se alguém para falar com a gente, primeiro a gente não vai ouvir a pessoa, você vai estar vendo a pessoa mexendo a boca ali, mas você vai estar pensando no trabalho, não sei o que lá, você não vai estar ali naquele momento. Muitas vezes acontece da pessoa querer acelerar o que a outra está falando para ver se acalma logo, e também a pessoa começar a julgar. Então, quando uma pessoa te procura para conversar, é sinal que ela está precisando da sua ajuda. A gente tem que aprender a ouvir, dar o direito de ouvir a pessoa sem julgar, porque também é uma outra coisa, a gente está sempre pronto para apontar o dedo. Então, a pessoa vai te contar isso, você já retruca ela também. Você quer o quê? Então você está ouvindo e condenando ao mesmo tempo. Então, a questão da caridade é a gente aprender a ouvir. Bom, e o que o Espiritismo diz para a gente a respeito da caridade? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 11, tem o item de instruções dos Espíritos. Então, no item 11 é a fé, mãe da esperança e da caridade. Então, vou ler um trechinho aqui, só para a gente refletir. Então, é aquilo que eu já falei, a esperança e a caridade são consequência da fé e formam com essa uma trindade inseparável. Então, a partir do momento que eu tenho fé, eu vou ter esperança e vou amar meu próximo para exercer a caridade. Continuando, não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Então, se eu tenho fé, eu vou acreditar em Deus, eu vou acreditar que nada acontece por acaso, eu vou acreditar que tudo tem um motivo para acontecer. Que se está acontecendo aquilo naquele momento comigo, é porque tem um motivo, mesmo que eu não entenda,
Eu tenho que ter fé que aquilo é melhor para mim. Não tem aquele ditado que diz que não cai um fio de cabelo da sua cabeça se não for a vontade de Deus? Então, tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que ter fé e acreditar que é o melhor. Bom, continuando. Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Então você não pode falar que ama alguém ou que tem caridade, faz caridade com alguém se você não tem fé. Então uma coisa completa a outra. Bom, então isso no Evangelho segundo o Espiritismo, mas no Novo Testamento também tem uma parte muito interessante que eu separei aqui alguns trechos. Então, na primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, no item 8, ele faz a seguinte afirmação: sejamos sóbrios, revestidos com a couraça da fé e da caridade. Então, o que ele fala? Ele faz a comparação como se a fé e a caridade fosse uma armadura para a gente se revestir. Então, a couraça que cobre a gente da fé e da caridade. E por capacete, a esperança na salvação. Então, usar a esperança como capacete. Bom, eu vou continuar, daqui a pouco eu volto nessa questão do capacete. Aí no versículo 17, ele diz: orai sem cessar. Então, para a gente se manter em oração contínua. Sempre, oração contínua, na verdade, não é ficar repetindo Pai Nosso, Ave Maria. A gente entende, o Espiritismo nos ensina que a oração tem que ser uma oração que saia do seu coração. Então, todo momento dirigindo o pensamento até Deus, dirigindo o pensamento até o seu anjo da guarda, os seus mentores. Então, isso é que se mantém em oração constante. E o item 18, dai graças, versículo 18, então, dai graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz: a tudo dai graças, porque tudo que acontece é vontade de Deus. Bom, e seguindo, no livro, então voltando à questão que eu falei, que eu vou comentar um pouquinho mais sobre o capacete da esperança, no livro Fonte Viva, autoria de Emmanuel, o autor espiritual é Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, na lição 94, o título dessa lição é Capacete da Esperança. Então aí Emmanuel explica a questão da Epístola de São Paulo, quando ele fala capacete da esperança. Então, o que ele quis dizer com capacete? Quando a gente pensa no capacete, remete para a gente segurança. Então, se a gente for pensar na construção civil, o trabalhador da construção civil usa o capacete para proteger a cabeça de detritos que possam cair. Numa corrida de carro, de moto, é usado o capacete para proteger a cabeça de uma colisão. E numa guerra, então usando o exemplo que o apóstolo Paulo passou, quando a gente usa uma armadura, é usado o capacete para proteger a cabeça do soldado. Eu até lembrei, quando eu era criança, eu fui ver uma exposição, se não me engano, acho que da Primeira ou Segunda Guerra Mundial, que tinha um capacete, acho que era capacete de ferro, em exposição, que tinha um buraco, um amassado bem no meio, que era uma marca exatamente de uma bala. Então assim, a bala amassou, mas não entrou. Então era uma coisa até que chocava, que você pensar: poxa, o soldado que estava usando esse capacete levou um tiro, mas foi protegido pelo capacete. Então ele não morreu por causa desse tiro. Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer como esperança, como capacete da salvação? Da mesma forma que um capacete no nosso mundo físico protege a cabeça e o cérebro, usar a esperança como capacete significa o quê? Para a gente proteger o nosso pensamento, a nossa sintonia. Então, toda vez que vier um pensamento negativo, uma sintonia com algo negativo, a gente tem que ativar a esperança. Então, nossa, começa a bater um desânimo, não.
eu não vou ter esse pensamento, porque eu tenho esperança que dias melhores virão, que tudo isso vai passar e que tudo tem um motivo para acontecer. Então esse é o sentido que o apóstolo Paulo mostra para a gente, que a gente tem que proteger os nossos pensamentos, a nossa sintonia, usando a esperança como proteção. Então toda vez que vier aquele pensamento negativo, não deixa ele ficar, manda embora e se protege tendo a esperança, rezando e sabendo que seus mentores estão ali para te ajudar e que Deus vai te amparar. Bom, e para encerrar, não podia falar do final do ano sem lembrar do principal evento de dezembro, que é o Natal. Então, o significado de Natal é nascimento. Então, para simbolizar também tudo que eu falei aqui da questão desse renascimento por causa da pós-Covid, ou pós-pandemia, vamos usar essa época do Natal para renascer, para nascer de novo, usar toda essa sintonia maravilhosa que o Cristo nos traz, para seguir adiante, para fortalecer nossa fé, nossa esperança. Então, usando de novo a leitura de abertura que o Maurício fez, que a gente possa se espelhar em Jesus, no Cristo, seguir os exemplos dele, para saber que Deus é nosso Pai, que vai nos auxiliar e que nós vamos conseguir seguir adiante. E eu trouxe também um trecho do livro Nosso Lar, autoria do autor espiritual André Luiz, psicografado por Chico Xavier. No capítulo 32, o título é Notícias de Veneranda. Então, nesse capítulo, o autor do livro, ele descreve que ele está conhecendo os bosques que tem em nosso lar. E o mentor que está acompanhando ele começa a explicar que esses bosques vão mudando conforme a estação do ano. Porque a ministra veneranda, que é responsável, ela muda a configuração do bosque. E aí ele frisa que a ministra reserva o mais lindo bosque exatamente para o mês de dezembro. Por quê? Para comemorar o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus. E o que ela fala também é muito importante, porque nesse momento, por que é tão importante esse mês de dezembro? Porque é nessa hora que o planeta Terra, então nosso lar é uma colônia espiritual que está próxima da Terra, e no mês de dezembro a colônia recebe as vibrações mais importantes ou mais positivas de toda a humanidade, porque a humanidade nesse momento se une para celebrar o nascimento de Jesus. E é aí que a colônia recebe todos esses pensamentos positivos, e por sua vez os habitantes da colônia acabam retransmitindo toda essa energia positiva em forma de esperança para esferas superiores. Então olha que importante essa época do ano para a gente renovar a esperança e renovar nossa fé. Bom, então foi isso que eu preparei para hoje. Espero que a gente possa renovar nossa esperança, como diz a canção famosa aí, renovar a esperança em dias melhores, que tudo vai melhorar, tudo vai passar. E aproveitar para desejar a todos já Feliz Natal, que possamos ter um ano repleto de muita luz, de muita paz, de muito aprendizado e de muita evolução. Paz e luz para todos, muito obrigado. Obrigado, Anderson, pela palestra. Gente, mais uma vez, pedindo que se acomodem nas cadeiras. Nesse momento, vamos fechando os nossos olhos e nos acomodando e relaxando da melhor forma possível.
Vamos elevando os nossos pensamentos aos céus e aos trabalhadores do Mestre Jesus. E nesse clima de paz e serenidade vamos vibrar. E vibrar é doar nossos melhores pensamentos. Vamos imaginando raios de luz saindo de nosso peito e sendo direcionados ao bem universal, a todos os planetas, em especial ao nosso planeta Terra, a todos os seus países, principalmente aqueles que passam por provações, guerras, fome, desavenças em geral. Vamos vibrando pelo nosso país, imaginando seu contorno iluminado e que essa luz seja forte o bastante para iluminar nossos governantes e nosso povo. Vamos vibrando por todas as casas assistenciais e hospitalares, por todos os espíritos sofredores, vibrando pelo umbral e pelas trevas. Vamos vibrando por todas as religiões e filosofias que pregam o amor e a caridade. Vamos vibrando pelo Espiritismo, vamos vibrando pela Aliança Espírita Evangélica e todos os seus ideais. Vamos vibrando por esta casa que nos acolhe, por todos os trabalhos aqui realizados. Vamos vibrando por essa turma, para que cada dia ela se fortaleça mais. Vibrando pelos que não puderam estar presentes. Vamos vibrando pelos nossos vizinhos. Uma vibração intensa pelo nosso lar e pelos entes queridos que lá deixamos. E que essa semana possa ser de muita paz e harmonia. E assim pedimos ainda permissão para vibrar por nós mesmos, seres tão necessitados que ainda somos. E ainda, Pai, se for de nosso merecimento, que possa ser colocado em nossa água o remédio para aliviar os males do nosso corpo físico, mental e espiritual. E assim, com a presença dos Teus anjos protetores, meu Pai, pedimos a permissão para encerrarmos a nossa vibração através da prece que Tu nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Que Jesus abençoe a todos. Agradecemos aos mentores espirituais que nos auxiliaram nos trabalhos de hoje. Agradeço a presença de todos nas redes sociais. E os trabalhos continuam aqui ainda com os presentes na Câmara de Paz. Ok? Boa noite a todos, muito obrigado. Número 1.